estamos acostumadas com condutas que bloqueiam o nosso ciclo menstrual, ou estamos insatisfeitas com sentir dor, ter algum incômodo ao longo do ciclo, fluxo intenso, acne, e às vezes a gente fica brigando com isso. Mas por que o ciclo menstrual pode ser um guia da nossa saúde? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É sobre isso que eu tenho falado há um tempo. Quem me acompanha há mais tempo talvez já tenha visto conteúdos parecidos, mas quem está chegando por aqui há pouco tempo, seja bem-vinda, que a minha ideia é mudar esse nosso olhar de como o ciclo menstrual é só algo que naturalmente a gente muitas vezes se acostumou a tê-lo e sofrer com ele, ou a bloqueá-lo e ignorar as consequências disso. Mas ele é, sim, um grande guia da nossa saúde e também um guia nutricional. A gente olhar para o nosso ciclo menstrual como painel de um carro que avisa quando a gente precisa fazer manutenção, quando a gente está com problema no freio, quando a gente está numa velocidade muito alta ou muito baixa, literalmente, é uma forma muito importante da gente usar ele como um guia da nossa saúde e se permitir a cada ciclo se olhar, se restaurar e redefinir melhor as rotas e prevenir perrengues maiores. Prevenir a gente ter que trocar o motor, por exemplo. Prevenir a gente ter um acidente de trânsito porque não freou, não teve a manutenção do freio no momento certo. Então, literalmente, essa é uma analogia que eu gosto de trazer, porque em termos literais isso pode valer muito pra gente. A gente estabeleceu o nosso momento de manutenção, a gente estabeleceu o nosso momento de freio, a gente estabelecer a nossa velocidade e a gente redirecionar a nossa rota na nossa vida, na nossa saúde, usando o nosso ciclo menstrual. Então, esse olhar pode nos ajudar muito se a gente estiver aberta a acolher isso, esses sintomas às vezes incômodos, de uma forma construtiva, um autoconhecimento, tá? E se a gente for pensar, o que o ciclo menstrual é? Ele nada mais é do que a representação da nossa flutuação hormonal. Então, primeiro, se eu tenho algum sintoma, a primeira coisa que eu vou pensar é o que esses hormônios que estão relacionados com o meu ciclo menstrual estão me dizendo. O que esses hormônios que estão relacionados ao meu ciclo menstrual estão me dizendo se eu estou com sintoma XYZ. E quando eu falo aqui de sintoma, não é só tradicional cólica e TPM. Muitas mulheres têm mais sintomas no período da ovulação, por exemplo. Muitas mulheres se sentem cansadas logo depois da menstruação, diferente do que geralmente se ouve, de que é a fase onde a gente está com mais energia. Então, tudo isso a gente não vai ter uma regra, mas tudo isso sempre vai estar dizendo algo sobre a nossa saúde. Até a Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia considerou o ciclo menstrual como o quinto sinal vital, assim como a nossa pressão arterial, os nossos batimentos cardíacos, que são sinais vitais, a nossa temperatura, o ciclo menstrual seria um sinal vital também. Olha só que importante. E de fato, eu falei essa semana de mulheres que às vezes perdem o ciclo, deixam de menstruar. E eu já passei por isso, e na época em que eu vivi isso, eu tinha uma desconexão com isso que eu tô falando pra vocês, com o meu ciclo, com o entendimento de hormônios. E inicialmente eu só pensei uma coisa a menos pra eu me preocupar. Mas quando a gente perde o nosso ciclo, quer dizer que a gente está perdendo também os nossos hormônios, a nossa flutuação hormonal. E isso tem consequências, com certeza. Quando a gente tem sintomas muito exacerbados, eu estou com muito esse preenchimento hormonal, então ele pode acontecer, por exemplo, eu estou com a pele muito oleosa no período da ovulação, eu estou com muita acne, eu estou com muito inchaço no meu corpo, nos meus seios, eu estou com fluxo muito intenso, essa coisa da fartura, do excesso de sintoma, da coisa tá vindo para fora mesmo, a gente já pensa mais nesse excesso hormonal também. Eu estou com muita flutuação de humor, de fome, de peso, de sono. A gente vai pensar também em flutuações hormonais muito frequentes. Então, geralmente, o que a gente está sentindo, seja a fartura, que às vezes acaba vindo com sintomas ruins, seja a flutuação, ou seja a escassez, também é uma forma de representar como é que tá essa nossa parte hormonal. E os hormônios nada mais são do que substâncias químicas que vão mandar mensagem de um lugar do outro para o corpo. Quando eu falo de hormônios
no ciclo menstrual. Eu tô falando principalmente de estrógeno e progesterona, mas também temos aí o envolvimento da testosterona, que é, digamos, o pai do estrógeno. Nós temos também os hormônios que não estão diretamente conectados ao nosso útero, ao nosso ovário, mas que estão influenciando, sim, diretamente o nosso estrógeno e a nossa progesterona. A gente pensa em insulina, tireoide, cortisol, e aí alguns outros um pouco mais específicos, como leptina, prolactina. E tudo isso, essa alteração desse ciclo vai sim nos dizer também o que está acontecendo em outros níveis. E se a gente pensa que esses mensageiros químicos são feitos pelo nosso corpo para mandar a informação de um lugar para o outro, então do cérebro para os ovários, dos ovários para uma produção ali de um outro hormônio, dos ovários para a tireoide, dos ovários para a célula de gordura, e assim vai. Essas substâncias também precisam de nutrientes para serem fabricadas. E quando a gente tem ou uma flutuação muito grande ou uma escassez, a gente vai pensar também em que nutrientes poderiam estar faltando ali no envolvimento dessa fabricação hormonal. E depois que esses hormônios são produzidos, eles precisam ser eliminados. E se eles ficam muito tempo no nosso corpo, promovendo essa abundância hormonal que traz os sintomas que a gente não quer, a gente vai pensar que nutrientes estão faltando para que esses hormônios sejam eliminados, porque tudo no nosso corpo precisa ser eliminado. Essa semana até uma pessoa me perguntou: o que você acha de detoxificação, porque existem alguns médicos que são contra. O médico que é contra a detoxificação não entende a fisiologia humana, porque tudo que a gente produz precisa ser eliminado, e isso é detoxificação. Detoxificar não é tomar suco verde, apesar de poder sim ter alguns nutrientes dentro das folhas verdes escuras que facilitam o nosso processo de eliminação. Mas tudo que a gente entra em contato, medicamento, cafeína, substâncias do ambiente e tudo que a gente produz, seja de bom, como um hormônio que a gente vai usar, mas depois a gente precisa eliminar, ou seja de um resíduo ali do próprio processo celular, como são as substâncias envolvidas no estresse oxidativo, tudo isso a gente precisa eliminar. Então olha só como o ciclo menstrual é a representatividade de tudo isso. Ele é a representatividade de hormônios em outros níveis, ele é a representatividade de nutrientes que formam esses hormônios, ele é a representatividade da nossa capacidade de eliminação hormonal. Em outros níveis maiores, quando eu trouxe a analogia do carro para vocês, ele é a representatividade também do nosso ritmo de vida, da nossa capacidade de fazer manutenção e da nossa capacidade de direcionar a rota. Mas por quê, Pri? Se eu tô com um ritmo de vida intenso, acelerado, tô toda hora produzindo adrenalina, tô toda hora tendo pico de cortisol, tô toda hora tendo pico de glicemia, de insulina, estou depletando mais magnésio, mais cálcio, mais vitamina do complexo B. O meu corpo, que precisa estar fluindo para que uma coisa seja produzida, que é a ovulação, a progesterona, e depois outra seja eliminada. Então, a gente tem dois eventos que demandam muita energia do nosso corpo dentro do ciclo menstrual. Um é a ovulação e o outro a menstruação. Se eu tô nesse ritmo intenso do carro acelerado, esse fluxo que precisa acontecer não vai acontecer. Ou eu fico com um ciclo muito curto, porque o meu cortisol tá bloqueando a minha capacidade ou de ovular ou de manter essa progesterona alta. Ou eu fico com um ciclo muito curto, porque o meu cortisol tá impactando no funcionamento da tireoide e tá eliminando um monte de nutrientes que eu preciso para manter essa produção hormonal saudável, por exemplo. E agora, se eu tô com um ciclo muito longo, o que quer dizer isso? Bom, pode dizer que eu estou mais lenta na vida? Não, necessariamente. Mas pode dizer que você está mais resistente, que você está segurando coisas, persistindo em coisas que talvez deveriam fluir melhor. E essa resistência a gente vai olhar muito o quê? Resistência à insulina. Então, quando a gente tem uma resistência à insulina, a gente pode prolongar essa ovulação, nossa capacidade de ovular. A gente também pode pensar em não tenho tempo para ovular. Não tenho tempo para ovular. É comum, por exemplo, mulheres que estão de mudança, estão apresentando uma dissertação, estão
apresentando uma proposta muito importante de trabalho, elas entram nessa condição que todas nós já sentimos, que é o estado de alerta. Nesse estado de alerta, ou a gente vai demorar para ovular e aí a gente atrasa a nossa menstruação. Anotem isso, a gente nunca atrasa a menstruação em si, mas sempre a ovulação. Se você tem um ciclo longo, você tá atrasando a sua ovulação. Ou essa mulher até pode menstruar muito precocemente, por exemplo, no 20º dia, no 19º dia, no 15º dia. Por quê? Porque o corpo dela está em estado de alerta e ele nem conseguiu ovular, ele já perdeu aquele sangue naquele mesmo momento. Então, tudo isso são formas a gente ver esse ciclo falando com a gente, se manifestando. Eu gosto muito também de trazer a perspectiva dos sintomas, né? Então, se eu tô com dor nos seios, por exemplo, no período pré-menstrual, o que a gente pode aprender disso com a parte nutricional? Bom, a gente pode ter aí uma deficiência de iodo, a gente pode ter um excesso de consumo de gordura. Às vezes nem parece um excesso, mas talvez você esteja naquele mês ali consumindo mais laticínios, mais carnes que tem um pouco mais de gordura e você acabou consumindo as gorduras mais inflamatórias um pouco. E pode ser essa diferença de estrógeno e progesterona, por exemplo. Pri, se a gente pensa em deficiência de iodo, né? Isso é comum, não é? Eu vejo nas minhas alunas que a gente tem ali o oráculo de sintomas para identificar as deficiências delas. Não é raro, por exemplo, ter essa deficiência, mas em algumas situações a gente precisa prestar mais atenção, como por exemplo, mulheres que moram fora do Brasil, geralmente o sal não é iodado, mulheres que têm muito contato com cloro ou flúor, talvez você bebe água direto da torneira, talvez você trabalha na piscina o dia todo, mulheres que consomem alimentos que é do grupo das brássicas, então brócolis, couve-flor, repolho, em grande quantidade na forma crua, tá? São ótimos alimentos, não precisa parar de consumir. Mas, às vezes, esses alimentos da forma crua, em grande quantidade, já consumo uma xícara de couve todos os dias há 5 anos, na forma crua, batida no suco. Às vezes pode estar eliminando mais iodo do que você está consumindo, se essa diferença estiver acontecendo. Outra situação, mulheres que têm alguma questão com estamina. Quando a gente está com a nossa estamina muito alta, a gente dificulta a captação de iodo ali pelas células da tireoide, por exemplo. Então olha só como um sintomazinho a gente já vai desmembrando para várias coisas e pensando em várias possibilidades, tá? Então é uma forma da gente olhar isso. E, por exemplo, por que é importante eu pensar nesse meu sintoma de dor nos seios como uma prevenção de longo prazo? Bom, se eu tenho um baixo nível de iodo, esse iodo ele é protetivo nas minhas mamas, ele vai proteger contra o crescimento de células de forma exagerada. Se eu tenho uma tendência na minha família a ter câncer de mama, a ter nódulos, isso pode ser uma forma protetiva. Eu garantir bons níveis de iodo vai me proteger contra isso lá na frente. Agora, se formos olhar por uma conduta simplista, onde o ciclo menstrual é ruim, os sintomas que eu tenho são ruins, eu não gostaria de ter nascido mulher, a culpa é dos hormônios. Então vamos bloquear esses hormônios. Você não vai mais menstruar, você não vai ter mais produção de estrógeno nem de progesterona e agora você não vai ter mais dor nos seios. Resolvemos o sintoma, mas ficamos com a deficiência de iodo ainda ali. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, dependendo da forma como a gente está conduzindo os nossos tratamentos. E eu não sou contra a gente tratar sintomas às vezes, principalmente quando envolve dor, quando envolve algo que limita a sua vida. Desde que a gente tenha noção de que a gente está tratando o sintoma. Desde que a gente tenha noção que naquele momento você precisa de uma bengala, você precisa tapar o sol com a peneira, você precisa de uma ajuda para continuar seguindo a vida, para respirar. Mas se no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte, e passou 1 ano, e passou 2 anos, e passou 3 anos, você continua tratando o sintoma, você continua com o seu problema ali. Então a gente negligenciar esse painel que o nosso carro está nos mostrando, de alerta, de necessidade de manutenção, de necessidade de reduzir o ritmo, de necessidade de redirecionar a rota, ou vai nos colocar em uma situação de maior risco lá para frente, ou vai nos levar para um caminho que a gente chega e fala, meu Deus, onde eu tô? Esse trabalho não faz sentido, esse relacionamento não faz sentido, essa alimentação não faz sentido, essa insônia não faz sentido. E aí você chega depois de anos naquele lugar que para você nada faz sentido, se você tiver sabedoria suficiente para se questionar sobre isso, né? E você se vê deprimida, você se vê sem energia, você se vê sem sentido na vida. Então, quando
a gente começa a olhar para essa sutileza que é a possibilidade da gente todo mês ter um ciclo e todo mês passar por esse processo de eu vou viver novamente esse ciclo. Sabe aquele sentimento de Réveillon que a gente tem no final do ano, de que delícia, esse ano agora eu tô com esperança, vai dar tudo certo, eu vou colocar as coisas em ordem, nossa, agora vai, acontece. Aquela coisa de renovação. Se a gente olhar para o nosso ciclo dessa forma, como se fossem pequenos Réveillons, onde, nossa, o que teve esse mês que foi legal? O que eu quero pro próximo mês colocar em prática? O que eu quero mudar no próximo mês, que foi um sintoma terrível, tava querendo matar todo mundo? O que eu quero aplicar no próximo mês para que seja diferente? Se a gente tiver esse resgatezinho dessa renovação, dessa possibilidade, a gente vai amadurecendo a cada ciclo. A gente vai amadurecendo. E se a gente olhar essa questão da mulher entrar na menopausa e ser um sinônimo de sabedoria também, né? Pode ser um sinônimo de sabedoria muito legal, com um sentimento de que ela não viveu os ciclos que ela precisava. E hoje eu vejo que é muito legal, tem mulheres na menopausa com o corpo super em forma, se cuidando, maravilhosas, mas tem mulheres também que além do corpo dos 30 tem a cabeça de 20, né? Então você fala, poxa, você continua com essa preocupação que eu tinha quando eu tinha lá 20 anos de idade, você ainda pensa dessa forma, você não evoluiu nada, assim, não teve nada de novo na sua vida pra você ter chegado aí nessa idade. Então, eu acho que esse olhar da gente ir amadurecendo, da gente ir evoluindo também é muito legal. Agora eu quero abrir aqui pra vocês, me mandarem se vocês têm algum sintoma específico, a gente começar falando sobre isso. Que olhar aí que eu posso trazer pra vocês, esses sintomas, o que a gente pensa nesse aspecto de painel de saúde e painel nutricional. Ó, espinhas mais inflamadas, pode estar relacionado com qual alteração? As acnes, meninas, são assim, tem bastante fatores, mas a primeira pergunta que eu faço é uma acne cíclica? Então, é uma acne que piora no período da ovulação? É uma acne que piora no período pré-menstrual? É uma acne que piora na menstruação? A gente vai ter diferentes olhares se ela for cíclica e se ela vier nesses períodos específicos. Então, uma acne que piora no período da ovulação, vou pensar nessa abundância, nesse excesso hormonal. Vou pensar que provavelmente tem excesso de estrógeno e de testosterona aí, que está aumentando muito essa oleosidade. Vou pensar que talvez realmente a gente precisa melhorar esses caminhos mais inflamatórios, que talvez o uso de zinco, de direcionar menos testosterona para essa fase. Então eu vou trabalhar lá na fase anterior para isso não subir muito. Então a gente vai trabalhar muito nessa detoxicação hormonal. Se eu tenho uma acne no período antes da menstruação, na fase lútea, eu vou pensar muito como está o nível de progesterona. Porque a progesterona ela é muito anti-acne, porque ela inibe esse excesso de testosterona e de estrógeno. Ela tende a deixar a nossa pele muito bonita, né? Por que muitas gestantes ficam com a pele muito bonita, viçosa? Esse excesso de progesterona. Se ela tá nesse período pré-menstrual, será que essa progesterona tá boa? Então, geralmente tem um quadro ali de predominância estrogênica envolvido. E a gente tem que pensar o que também? Como tá a alimentação dessa mulher no período pré-menstrual? Ela tá tendo muita vontade de comer chocolate, muita vontade de comer doce, que são fatores que tendem a piorar a acne, tá? Então, um aumento de gordura, principalmente gordura saturada, por mais que a gente precise de mais gordura na fase pré-menstrual, mas às vezes vai muito pro chocolate, vai muito pro doce, entra laticínios, então são todos gatilhos que vão estar estimulando mais acne nessa fase, em um período onde os nossos poros podem estar um pouco mais fechados, então dificulta um pouco a saída de toda essa oleosidade e eu começo a fazer os cravinhos e a ficar inflamado. E já aqui no período da menstruação, eu vou pensar muito na imunidade. Então, a menstruação, a gente tem uma queda de imunidade. E a acne, quem tem acne tende a ter uma pele mais permeável. A proteção da minha pele está mais suscetível à entrada de micro-organismos. E no período onde eu tenho uma redução de estrógeno, onde eu tenho uma menor proteção de barreira e onde eu tenho uma queda de imunidade, eu fico mais suscetível a essa entrada de micro-organismos na minha pele,
facilitando a acne no período da menstruação. Agora, se é uma acne constante em todos os períodos do ciclo, eu tenho acne, a gente vai pensar muito no intestino. Eu percebo com as minhas alunas que tem muito a sensibilidade, quem tem manifestações inflamatórias na pele tem muita sensibilidade à gordura. Provavelmente vão ter os genes mais inflamatórios que são sensíveis à gordura, então tem que ser muitas vezes uma alimentação com menor teor de gordura e realmente sem quase nada de gordura saturada ali. Então nata, manteiga, não que não possa ter, mas não é algo para ter com muita frequência. Óleo de coco, manteiga de cacau, gordura de carne e por aí vai, né? E tem também os nutrientes aí mais protetores, né? Então a gente pensa em que nutrientes podem estar faltando que protegem da acne e que às vezes, dependendo de outros sinais e sintomas que a gente tem nos dizendo, isso já vai nos direcionar também. É uma pessoa que tem uma digestão muito ruim, que tá sempre com manchinha branca na unha, ou não, uma pessoa que tem uma pele mais ressecada, que ela tem dificuldade em enxergar no final do dia, onde não tem muita luz. Então a gente vai pensando em diferentes nutrientes aí conforme os sintomas. A Bia falou, tenho mioma de 4 centímetros intramural, eu tinha muitos sintomas e comecei a melhorar minha alimentação. A maioria dos sintomas pararam. Apenas o que está persistindo é o escape, o que pode ser legal. Então, eu não sei se os sintomas eram sangramento excessivo, algum tipo de incômodo e dor, né, Bia? Mas o sangramento de escape é geralmente essa dificuldade de manter a progesterona. Então aí a gente vai olhar para esses nutrientes que fazem essa manutenção da progesterona e às vezes alguma questão ali na tireoide, né? Então, nível de vitamina C, de selênio tá ajustado, de zinco tá ajustado, essa parte da restauração do sono, magnésio, então todas as coisas que podem impactar nessa dificuldade de manter a progesterona. E no quadro de mioma, geralmente tem o quadro de predominância estrogênica também, né? Então a gente vai ter ali, geralmente no quadro de predominância estrogênica, fluxos mais intensos, mioma, maior sintomas como endometriose, apesar de não ser a causa da endometriose, mas eu posso ter mais sintomas se eu tenho quadro de endometriose, eu vou ter mais sintomas pré-menstruais também, né? Então flutuação de humor, enxaqueca pré-menstrual, porque eu tive essa queda muito brusca do estrógeno e por aí vai. Então a Kika falou dessa questão de menstruar mais de uma vez no mês, né? Geralmente quando a gente menstrua mais de uma vez no mês, principalmente se teve o uso de medicamento, é por esse processo de não ter ovulado. Então, falando um pouquinho das fases do ciclo para vocês, eu não sei se vocês têm clareza disso, tá? A gente pode separar o nosso ciclo em 2 fases, em 4 fases ou até em 5, 6 fases. Eu gosto de manter em 4, que é mais simples, tá? Então seria a menstruação, a fase folicular, onde a menstruação já faz parte dela. Então a fase folicular é onde o nosso folículo ovariano está começando a se desenvolver. Então a gente está vindo de um nível de estrógeno super baixo, tá? Pra nossa menstruação acontecer, tudo que tem que cair, então o nível hormonal cai e depois volta a subir, né? Então a gente tem essa fase folicular. A gente tem o período ovulatório. Ele não é exatamente uma fase, porque a ovulação ela é um evento. Então, por exemplo, você ovulou hoje, é isso. O que é ovular? Imagina que é a gema e a clara sair de dentro da casca do ovo. É isso, aconteceu naquele momento. Mas algumas pessoas sentem mais esse período, então ela fica ali com o muco, o aumento do muco cervical por alguns dias, dura às vezes 3, às vezes 5, às vezes até 7 dias. Quanto mais esse muco demora, ali dura, mais tempo eu tô demorando para ovular. Geralmente muito estrógeno e maior dificuldade de ovular. Então esse período ovulatório é essa fase de transição, onde a gente pode também ter sintomas. Então tem mulheres que têm insônia nessa fase, que ficam irritadas nessa fase, que tem piora da acne nessa fase, né? Eu falo que é a TPM do meio do ciclo. E depois a gente tem a fase lútea, que é a maior fase do nosso ciclo. A fase lútea é quando a gente já ovulou, já produziu progesterona e a gente tá só mantendo ali o corpo lúteo, que é uma glândula temporária, né? Então é como se fosse a casquinha do ovo que fica ali segurando a progesterona. E essa fase ela tem que demorar ali de 10 a 16 dias. Então se a sua fase lútea tá demorando menos de 10 dias, é porque você não está sustentando o suficiente essa progesterona. E se sua fase lútea está demorando mais de 16 dias, ou você errou
a data da sua ovulação, achou que era uma data e a outra, ou você engravidou e perdeu o bebê, tá? Então assim, eu tive uma fase lútea de 24 dias, por exemplo, então provavelmente você teve uma fecundação e perdeu. Então é importante a gente entender essas fases até pra gente observar essas nuances. Se eu tô tendo uma fase lútea curta, eu tô com alguma deficiência de nutrientes, ou eu tô muito estressada, ou eu não tô conseguindo detoxificar esse estrógeno da forma correta, então fica muito curtinho o meu ciclo, tá? Então quando a gente toma um medicamento, você menstruou, sei lá, no dia 1º do mês, e aí você tomou um medicamento e depois de 15 dias você menstruou, você muito provavelmente não ovulou. Então aquele hormônio caiu tudo de novo e você teve uma segunda menstruação, tá? Ou quando acontece, por exemplo, o uso da pílula do dia seguinte, você teve um super aumento hormonal, geralmente aquilo estimula você a não ovular e depois você tem um sangramento, tá? Então isso pode sim vir a acontecer nesse sentido. O H falou que tem ovário policístico, toma anticoncepcional sem parar, tem uma menstruação muito intensa com coágulos enormes e tem hipotireoidismo. Eu não sei, Gá, se você tem a menstruação intensa com coágulos mesmo tomando anticoncepcional, ou se era assim e por isso você toma anticoncepcional. Mas assim, se for uma menstruação que você toma, se for uma menstruação intensa com coágulo que você toma anticoncepcional e mesmo assim tá dessa forma, então vamos pensar, muitos contraceptivos hormonais orais, eles bloqueiam a nossa produção de progesterona, mas eles não bloqueiam totalmente o nosso estrógeno. Ou eles bloqueiam a forma natural, ou eles têm um estrógeno sintético, tá? Então eu vejo, porque eu acompanho algumas meninas que a gente pede o exame e tá lá o estrógeno 50, né? Tá tomando um contraceptivo, mas tem estrógeno ali, diferente da progesterona que não tem nada. Então, muitos desses contraceptivos nos colocam em uma predominância estrogênica, né? Então, mesmo você tentando bloquear o seu ciclo, ele bloqueia só a produção de progesterona, tá? E não a parte do estrógeno. E no ovário policístico, o que a gente mais precisa é dessa progesterona. Por quê? Porque é ela que vai competir tanto com a parte do excesso de testosterona quanto com o excesso de estrógeno, tá? Então essa é uma questão. A segunda questão é, a gente tem um hormônio também que faz a gente sangrar muito e que não é um hormônio sexual, não gosto de usar muito esse termo, mas não é um hormônio ali, estrógeno, progesterona, tá? Que é a insulina. Então a insulina estimula o crescimento de tecido. Pode ser de massa muscular, se você estiver fazendo atividade física, pode ser de gordura, pode ser um mioma, pode ser uma estrutura uterina, pode ser uma célula maligna, um câncer. Então a insulina sempre vai estimular o crescimento de tecido. Se eu tenho essa resistência à insulina, esse aumento ali de glicemia, se eu tô com sobrepeso, geralmente vou ter uma resistência à insulina, ela também tá estimulando esse meu útero tá sempre muito espesso, ou se eu tenho um mioma, ele tá sempre ali. Então, vale sempre muito a pena, trabalhar nesse processo. Se tem excesso de peso, vamos começar a trabalhar nessa reeducação. Não precisa tirar coisas da alimentação, mas incluir. Precisa regular mais a modulação glicêmica. Então, às vezes eu até tô consumindo alimentos saudáveis, mas que causa picos glicêmicos ao longo do dia. Então, sei lá, tô tomando um suco de laranja, tô comendo uma salada de fruta daquelas de bar, ou eu tô trabalhando em tirar o glúten, mas eu acabo comendo um monte de tapioca, né? Então, eu falo que às vezes, nem sempre a estratégia é a força de vontade. Às vezes a gente precisa de uma estratégia com orientação mesmo, né? Recentemente eu recebi alguns comentários que era assim, eu tô há 1 ano tirando glúten e leite e não senti melhoras. Imagina, essa pessoa é super persistente, ela é super dedicada, ela fez uma retirada ali de longo prazo, mas ela tá sem estratégia, né? Então pensa nisso, nessas questõezinhas, regular o sono, então desligar celular, computador 1 hora antes de dormir. Se for assim, de tudo que eu falei, talvez seja o mais importante a gente regular esse sono pra parte de resistência à glicemia, equilibrar o ciclo circadiano e tudo mais. E muito provavelmente isso vai regulando também essa parte da glicemia, tá? E aí quando a gente tem esse excesso de estrógeno, a gente também pode impactar no hipotireoidismo, mas ele pode ter outras causas. Ele pode, por exemplo, ser uma deficiência de ferro, pode ser uma deficiência de vitamina A, e às vezes a gente tem que olhar aí pra onde? Pra como tá a absorção desses nutrientes, se eu tô consumindo esses nutrientes na minha alimentação, e por aí vai. O outro exemplo aqui é, menstruei no dia 5/9 e depois no dia 30, né? Então foi um ciclo de 25 dias. Então assim, o que a gente considera um ciclo irregular? É um ciclo menor do que 24 dias ou maior do que 35 dias, tá? Então você ainda tá num ciclo
regular, de 25 dias. No período com 45 anos, a gente tem 4 fases de transição hormonal. Algumas pessoas podem chamar tudo isso de perimenopausa. Eu gosto de chamar de transição hormonal, porque quando a gente coloca o nome menopausa na palavra, isso já assusta, né? Eu já tô na menopausa. Não, às vezes você tá há 10 anos da menopausa, às vezes você tá há 5 anos da menopausa, 7 anos, tá? Então isso pode ter essas variações. Mas a primeira fase, a gente vai ter mais alterações de humor. E aí até vou convidar vocês depois para assistir um vídeo onde eu falo só disso lá no YouTube. Na segunda fase, a gente vai ter ciclos mais curtos e fluxos mais intensos. Então, muito sangue e ciclos ali, às vezes, de 21 dias, de 25 dias. Ou meu ciclo era de 28 dias, agora tá sempre 25, tá? Na terceira fase, a gente pode começar a ter fluxos reduzidos e ciclos um pouco mais longos. Então, agora eu tô... a cada 30 dias eu menstruo, a cada 35, ou muita flutuação. Um mês é 25, o outro é 35, o outro é 21, o outro é 28. Então isso pode acontecer também, tá? E na terceira fase, na quarta fase é quando a gente realmente começa a espaçar esses ciclos. Então, tô há 2 meses sem menstruar, tô há 4 meses sem menstruar, e depois menstruo. E aí sim a gente tá bem perto da menopausa, tá? Então, a princípio, com essas informações que você me deu, eu pensaria nisso. A gente pode estar nessa idade e ainda ter todos esses fatores nutricionais, essa parte da digestão, da glicemia, da tireoide envolvido? Pode. Às vezes a gente tá com sintomas que são característicos da perimenopausa, mas tinha um desequilíbrio ali também afetando esse sintoma, tá? Então isso também pode acontecer. Mas nessa fase o que é muito importante é essa tal da manutenção da progesterona, porque é a primeira coisa que a gente perde. E aí a gente sempre entender qual é o fator que tá afetando isso, se é deficiências nutricionais, se é algum ajuste na alimentação que eu preciso fazer, se é essa parte da tireoide, do cortisol e por aí vai. Eu gosto também de usar alguns fitoterápicos para dar suporte para isso, né? Então são algumas coisas que a gente costuma fazer nesse período de transição aí, tá? Lá nos ciclos, pelo menos. Fase lútea que dura 8 dias e tem o escape nos 2 últimos dias da fase lútea. Então tá bem curta, né, Moni? Tá bem curta mesmo. Tá? Tem que deixar pelo menos 10 dias ali. E como você é minha aluna, você me fala daí lá nos ciclos o que você já fez, não, porque tá curta, tá? Sinto dor na ovulação, mas pode acontecer de sentir essa dor e não estar ovulando, ou se for dor de ovulação significa que está realmente ovulando. Legal. Então, você pode ovular sem sentir dor. Geralmente a dor é como se fosse uma dificuldade em ovular, né? Então, imagina que é uma coisa que tá querendo romper a outra, e aí você tá com essa dificuldade. Então, às vezes a dor tem mais a ver com essa certa resistência. Mas se você sentiu a dorzinha e depois essa dor passou, muito provavelmente você ovulou, tá? O parâmetro mais fidedigno da gente acompanhar uma ovulação é a gente medir a temperatura basal. Então, você fazer todo o acompanhamento da temperatura basal em todos os dias do seu mês. Isso pode ser feito com termômetro, mas cada vez a gente tem mais dispositivos que fazem isso de forma automática, né? Então, alguns relógios smart estão vindo com isso. A gente tem alguns anéis também smarts que vêm com isso. A gente tem alguns medidores de temperatura, né, que você coloca no seu braço toda manhã. Então, isso pode acontecer também de você usar isso para medir, mas a gente acompanhar esse ciclo da temperatura e ver um aumento de pelo menos 0,3 graus de uma fase para outra é o que vai confirmar essa nossa ovulação, tá? Mais do que fita de LH, mais do que teste de fita de LH, mais do que essas questões. Porque você pode, por exemplo, ter um pico de LH e não tá ovulando, o que acontece muito no ovário policístico, né? Você tá sempre com LH mais elevado, tá? Então, realmente, a gente pode acompanhar esses sinais como o muco, como a dorzinha, mas o que vai confirmar é essa parte da temperatura. E aí até uma coisa que vocês comentaram aqui, então a gente entender, por exemplo, essa fase lútea curta para quem tá querendo engravidar, é uma forma da gente prevenir abortos. Se eu tô com uma fase lútea de 8 dias, a minha chance de ter um aborto é maior, tá? Então é uma forma da gente também olhar e prevenir isso. Então, o exame de progesterona tem algumas nuances também, tá? Por isso que da parte hormonal, os sinais e os sintomas muitas vezes são mais fidedignos do que o exame em si. Então, a progesterona, a gente tem vários pulsos de progesterona.
a cada 40 ou 90 minutos. Então vai ter um momento que ela vai estar... O corpo não produz e fica ali sempre no mesmo nível. Ele vai como se fosse em jatinhos jogando, tá? Então, a gente pode ter essa variação dependendo do momento que você mediu. A gente pode ter uma variação dependendo do dia do mês que você mediu. Então, se você mediu 7 dias antes da sua menstruação, ela vai estar no nível. Se você mediu 5 dias antes, se você mediu 10 dias antes, se você mediu 7 dias antes e o seu ciclo é de 35 dias, né? Então, tem bastante variações aí. Por isso que essa parte, quando a gente fala de hormônios, sinais e sintomas são mais fidedignos. E a mesma coisa de muitos nutrientes também. Por exemplo, a parte do magnésio, né? O mais ideal é a gente medir ou no cabelo ou na forma de magnésio eritrocitário. E muitas vezes o plano não cobre o magnésio eritrocitário. Aqui no Brasil a gente tem uma limitação para medir os testes de capilares, né, minerais capilares são muito caros, então nem sempre a gente consegue medir de uma forma tão fidedigna isso, e aí por isso que entra muito essa parte dos sinais e sintomas, tá? E é o que eu gosto muito de trabalhar, porque às vezes ele tá, né, olha, eu tô com o escape 5 dias antes da menstruação, a gente tem certeza que tem alguma alteração ali de progesterona, tá? Ou eu tô me sentindo, sei lá, extremamente chorosa, irritada, ou não tô conseguindo dormir nenhum dia, ou tô com muita enxaqueca, que é sempre só no período pré-menstrual. Então a gente vai pensar nessa queda brusca de estrógeno. Então tem nuances ali que vale muito a pena olhar para essa parte clínica, tá? Apesar de eu não ser contra fazer os exames, eles às vezes vão nos direcionar quão alto tá ou quão baixo tá, mas tem que entender essa parte clínica, tá bom? Beleza, gente, vou pegar mais essa dúvida aqui e aí a gente finaliza. Então, endometriose, operei e fiquei por um tempo sem dores. Esse ano voltei a sentir. Existem estratégias para isso? Remover o útero? Olha, se remover o útero é uma opção pra você, não sei, mas não seria uma estratégia, tá? Na verdade, a última coisa que a gente quer é remover o útero. Mesmo que você não queira mais ter filhos, a gente sempre pode ter um impacto ali na saúde dos ovários, dependendo como for esse procedimento. E assim, meninas, a endometriose, ela tem uma base de alteração imunoinflamatória. Aí você pode falar, Pri, mas eu consumo cúrcuma e gengibre todos os dias, eu tenho uma alimentação super anti-inflamatória. Acredito. Mas, o que pode ser inflamatório pra gente? Algum desequilíbrio intestinal, uma sensibilidade à histamina. Você pode estar, por exemplo, consumindo, sei lá, shot de cacau com canela, abacate de manhã, consumindo frutas vermelhas, alimentos super saudáveis, super anti-inflamatórios. Mas se você tem sensibilidade à histamina, o que tem uma relação com a endometriose, isso é um disparo inflamatório para você. Isso vai piorar a dor, tá? Então, as taxas de recidiva da endometriose pós-cirúrgica são muito altas. E eu vi isso tanto em literatura quanto acompanho com as minhas pacientes. Meninas que fizeram cirurgias super sérias, melhoraram e muitas vezes depois de 2, 3 anos, não chega nem a ser 5 anos, vai fazer o exame e tá lá novamente, tá? Então por isso que assim, quando a gente vai olhar para endometriose, a gente tem que trabalhar esse controle imunoinflamatório. Pri, quer dizer que eu tenho que tirar glúten, leite? Não necessariamente. A gente vai ter que entender como que é a sua sensibilidade, tá? Tem mulheres que sim, precisam porque elas têm outras manifestações muito evidentes, mas tem mulheres que não. Mas, por exemplo, tem coisas que às vezes a gente nem considera. Clara de ovo, eu vejo que tem mais sensibilidade do que glúten, né? Então não é tanto o processo de retirar, mas é muito mais de restaurar esse metabolismo, restaurar a microbiota, eu usar nutrientes que podem estar sempre estimulando a minha detoxificação de estrógeno se eu tenho essa tendência, né? Eu melhorar essa permeabilidade intestinal, eu saber variar mais a minha alimentação e principalmente, se eu comecei a ter um sintoma, eu já entro com estratégia. Então, Pri, saí de férias, comi normal, comi massa, tomei vinho, comi sobremesa. O meu ciclo seguinte foi sofrido. Comecei a ter cólica que eu não tinha há muito tempo, o meu fluxo veio intenso.
cara, beleza, vamos usar as estratégias então que você sabe, vamos estimular mais essa detoxificação hormonal que aumentou por conta talvez desse desequilíbrio, vamos voltar com alguns suplementos que você estava usando, vamos restaurar essa saúde intestinal. Então a gente usar um pouco mais desses sintomas como um sinal, como um sinalizador é ótimo, tá? Não existe, gente, a gente estar 100% plena pro resto da vida. Não existe isso. Não existe uma estabilidade na nossa vida. A gente pode ver, uma hora tá tudo certo, sei lá, nos relacionamentos, mas aí a gente tá com conflito no trabalho. Daí uma hora tá maravilhoso, se encontrou no trabalho, mas aí está com conflito, sei lá, no relacionamento. Então sempre vai ter alguma coisinha ali de desafio. E a nossa saúde também é isso. Você estava super bem, aí você pegou uma virose, daí você ficou bagunçou a digestão, e aí a energia, né? Então, mas o importante é a gente saber se recuperar, porque quanto mais rápido a gente se recupera, mais a gente consegue ir seguindo, tá? O duro é quando a gente entra num buraco e não consegue sair dele, a gente fica ali, entalou, e aí vai cavando cada vez mais fundo, né? Então, eu acho que a gente tirar da nossa mente que existe esse padrão perfeito de vai ter um momento que eu não vou sentir mais nada na minha vida, e eu vou comer sei lá, né? A gente pode comer de tudo, mas com equilíbrio, e é isso. Não, esse momento não existe, tá? Então, é muito a gente sabendo fazer essa leitura do nosso corpo. E quando a gente faz essa leitura, isso acaba sendo o nosso guia, o nosso ajuste, tá? Então, sim, existe, se você tá com dor, existe uma forma de reverter? Com certeza, né? Existe ainda, eu não sei que tipo de tratamentos ou condutas que você já fez até aqui, mas sim, existe essa forma, tá? Mas pensar assim já e retirando as nossas, né? Ah, eu tô com isso, vamos retirar. Até porque a endometriose não fica só na região, né? Então, às vezes, já foi detectada endometriose, por exemplo, em ombro, em pulmão, não fica só nessa parte aqui de pelve, como a gente geralmente costuma ver. Então, se você tira, por exemplo, o útero, pode ser que ela apareça em outro lugar, se ainda tem aquele estímulo, tá? E uma parte muito importante quando a gente fala dessa regulação hormonal é a gente entender o impacto dos contaminantes ambientais também, porque eles vão ter um papel muito importante no desenvolvimento das alterações femininas. Endometriose é um ponto muito forte. Então, por exemplo, tem estudos já falando que se na gestação o bebê foi exposto a dioxina, né, que é um contaminante plástico e tal, ele tem mais tendência, essa bebê tem mais tendência a endometriose. Então, a gente tem que estar atento a esses contaminantes ambientais e estar nos protegendo com esse processo de limpeza do nosso corpo, de detoxificação, tá? Porque não tem como a gente também se fechar numa bolha e se proteger de tudo isso. Não tem uma vida zero contaminantes, isso não existe, mas tem como a gente amenizar essas questões, tá? Então, às vezes, sei lá, você tá colocando contaminantes que você nem se liga. Eu tô tomando um chazinho maravilhoso num sachêzinho de plástico ali, que, né, eu tô tomando café da cápsula, que é uma delícia, mas também no alumínio com plástico. Eu tô consumindo, esquentando marmita saudável num tupperware de plástico. Então, às vezes, a gente olhar um pouquinho mais refinado quando a gente já trabalhou coisas mais óbvias faz diferença também. Então, a Bruna falou, né, recentemente, que percebeu que a fase lútea tá curta, olhando melhor para os ciclos em anos anteriores, percebeu que já tem muito tempo uma demora para ovular, com dor. Tá. Quando a gente tem uma demora para ovular, então, alguns fatores, tá? Primeiro, se é com dor, eu vou pensar muito... eu tendo a pensar mais nessa parte da glicemia, e até de um quadro que a gente chama de mucosidade no corpo, né? Então, esse exemplo que eu gosto de dar pra vocês, essa dificuldade de romper, então, como se estivesse com muito muco ali. Mas um ponto que é importante, que a gente não pode desconsiderar, é a fase ovulatória. Quem já me escuta aqui sempre já vai falar, lá vem a Pri com esse exemplo de novo, mas eu adoro esse exemplo, que é o negócio de subir uma rua muito íngreme, subir uma ladeira. Então, a fase ovulatória é essa subida, tá? Se você tá com pouca energia no seu corpo, e aqui energia a gente pode entender como, sim, consumo calórico, que a gente vê lá as meninas do ciclo sabem, a gente vê muito, é muito comum esse
baixo consumo calórico às vezes, porque eu me alimento saudável, eu priorizo frutas e vegetais, mas na hora que vai ver mesmo o consumo ali de proteína, de vitamina A, de ferro, né, dessas coisas que são mais densas mesmo, estão super baixos. Então é esse consumo calórico, mas também minerais, nutrientes. Então poxa, Pri, eu escolhi por uma alimentação vegetariana, só como alimentos saudáveis, não duvido, mas às vezes tem nutrientes específicos que a gente tem que olhar. Ou a mesma coisa, Pri, eu tô fazendo uma dieta super, sei lá, low carb, só com, né, mais esse sentido. Ainda assim, a gente tem que ter nutrientes que a gente tem que olhar, tá? Mais específicos. Então tem essa especificidade também. Então às vezes é essa falta de força para subir essa ladeira e fazer com que a ovulação aconteça, tá? Então a princípio eu olharia para isso. É muito comum a gente ter deficiências nutricionais, meninas, mesmo que a gente se alimente bem. Aí vem, é por causa da digestão, é porque a gente deixou de consumir alimentos às vezes que antigamente se consumia, então, sei lá, desde o óleo de fígado de bacalhau, de alguns miúdos, é porque o solo tá mais pobre, é porque a gente elimina mais coisas hoje, porque a gente consome para café para dar conta do dia, a gente fica ansiosa e vai comer doce e aí também elimina, a gente dorme pouco e daí também elimina, a gente fica grávida e não faz a reposição direito e daí na hora que vê já tá sem estoque nenhum, a gente precisa detoxificar esses contaminantes, aí também elimina. Então assim, a equação do comer bem é sim super importante, o eu como alimentos saudáveis, mas não necessariamente supre tudo que a gente precisa. Então a gente identificar e olhar para esses pontos de forma mais específica muitas vezes ajuda no que você precisa focar mais, a subir essa ladeira e fazer essa ovulação acontecer também, tá? Mas é isso. Quero agradecer as meninas que são minhas alunas. Vou deixar uma bronquinha aqui, porque vocês têm acesso direto comigo lá no Telegram. E vocês sabem que vocês podem me escrever. Então vocês me escrevam lá, pra gente entender melhor o que tá acontecendo, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. E boa semana. Até a próxima.